E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui no canal do Rockston para falar do resultado de empate do Fortaleza, 0-0. O time do Rogério Ceni não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro. E o que é pior, há 5 jogos que o time não consegue marcar sequer um gol. Foi 0-0 contra o Botafogo, no jogo no Castelão, o jogo das 7h30 da noite desse domingo. Jogo sem torcedor, um jogo fraco tecnicamente, um jogo que qualquer uma das duas equipes que tivesse um pouco de qualidade, um pouquinho de qualidade, poderia ter feito um gol. O campeonato, como diz o Rogério Ceni, o campeonato que o Fortaleza está disputando com esse tipo de equipe, como o Botafogo. Um elenco muito fragilizado, tanto que até para mudar no segundo tempo, o Paulo Tuori realizou algumas mudanças, promoveu algumas mudanças, mas não teve muito efeito não. O time não melhorou. O Rogério Ceni tentou também fazer algumas mudanças. No início, né, começou com o Edson Cariús, dando oportunidade. Inclusive, alguns torcedores cobram uma oportunidade mais para o Edson Cariús começar a partida para ter chance, né, para o cara jogar, para ver. De repente, pode ser que faça gol, o time está precisando, tem que dar uma mudada mesmo no ataque. Eu acho que o Rogério foi correto em dar essa oportunidade para o Edson Cariús. Só que o Edson Cariús, como o Wellington Paulista, não diria nem o Thiago Orobó, que parece que tem até algum tipo de característica de jogar fora da área. Mas esses dois são atletas de área, são centroavantes. O Wellington Paulista, pela experiência, também tem um cacuete de jogar um pouco fora da área, mas é aquele cacuete limitado. É um jogador de área mesmo. O time tem que jogar, tem que produzir para ele poder marcar os seus gols. Tem que ter alguém que dê o passe para ele poder cabecear ou mesmo com o pé finalizar. Se não acontecer isso, vai ficar bem complicado. E ficou complicado para o Edson Cariús justamente porque seus parceiros de ataque andam numa fase terrível, terrível. O Rogério Ceni também entrou com o Gabriel Dias na lateral direita e deixou o Tinga no banco. Não surtiu nenhum efeito. O Gabriel, na minha opinião, a exemplo do David, não sou de pegar no pé de jogador não, mas desde que o futebol voltou a ser liberado, esses dois jogadores não conseguiram render. Não vem rendendo um bom futebol. O David marcou alguns gols antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus, mas depois que o futebol foi liberado de novo, o cara parece que desaprendeu. Tem que dar tempo ao tempo, né? Esse tipo de parada mexe com o ser humano, no físico, no psicológico, enfim. Mas são atletas que têm contribuído muito pouco com o time do Fortaleza. E o Tricolor tem um elenco muito chuto, 25 jogadores. Contratou o Michel, deu azar, né? Que contratou o Michel do Grêmio, parece que o jogador já tinha algum problema. Teve que operar o joelho, depois operou de novo e agora foi devolvido ao Grêmio. Então, precisa contratar. O Rogério Ceni chamava atenção. Antes da bola rolar, ele está vendo as coisas não vinham dando certo, de que seria muito difícil o Fortaleza repetir a mesma campanha do ano passado, que foi uma campanha surpreendente. Eu acredito que nem o próprio Rogério Ceni esperasse que o time fosse dar aquela engrenada no final da competição e pudesse chegar a se classificar para disputar uma Copa Sul-Americana. Aí foi além da conta. Mas esse ano tá difícil, né? Essa fase aí ruim do Oswaldo, do David, do Romarinho, que não tá jogando bem, do próprio Yuri César, que entra e também pouco contribui. No segundo tempo entrou, fez uma jogada, deu um passe para o Romarinho fazer um gol, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR, porque o Yuri César recebeu voltando do impedimento. Então ele deu passe para o Romarinho numa condição já irregular dentro da partida. E o gol acabou sendo bem anulado pelo VAR. De mais a mais, né? O jogo, como eu falei, um jogo muito igual, um jogo que não teve assim um domínio de bola do Fortaleza e nem do Botafogo. Foi um jogo que tinha que ser 0-0 mesmo. Como eu digo, não há justiça no futebol, mas não tinha. Acho que poderia estar jogando até agora. E acredito que pela falta de qualidade das equipes, não dava para sair gol. O Botafogo ainda tentou arriscar de fora da área com o Bruno Nazário. Algumas investidas do Matheus Babi também ali no ataque. Mas nada que levasse muito perigo para o gol do Felipe Alves. Nada, nada assim. Botafogo, aquele futebol reativo, aquele futebol feio de entregar a bola para o adversário e esperar alguma falha, ver o que acontece. O Vitor Luiz apoiou pela esquerda, mas muito pouco repertório. O Honda
uma figura apagada em campo, né? Para quem foi contratado com aquela pompa de ser o dono do time do Botafogo, está muito distante de ser isso. Está jogando recuado, tá contribuindo mais com a marcação do que criando algum tipo de jogada de ataque para o time do Botafogo. E são poucos os destaques do time, né? Não tem assim. O Juan entrou no segundo tempo também, não fez muita coisa, né? Então, falta qualidade no Botafogo, essa é a verdade, né? O time não tem bala na agulha para contratar. Trouxe agora o Calu. Esperar para ver se o Calu consegue mudar isso, né? Sozinho. Também eu acho difícil ele fazer alguma coisa. E o Fortaleza é aquilo, né? Estranhamente e muito esquisito, não tivemos os dois contratados no banco de reservas como opção. O Ronald, volante, que foi contratado por empréstimo junto ao Juventus de Santa Catarina, o destaque do campeonato catarinense, e o argentino Fragapane, que entrou na última partida contra o São Paulo, perdeu um gol de cara, mas se bem que a jogada já estava anulada, tinha um jogador impedido, e acabou não tendo oportunidade de nem ir do banco de reservas. Esquisito. A Fortaleza está precisando de reforços, está precisando de jogadores para dar um gás novo para essa equipe que não está correspondendo, né? Assim, não está. O Rogério tenta, mexe daqui, mexe dali, com esses mesmos jogadores, e a coisa não vem fluindo. Mais uma rodada, são 5 jogos, né? Como eu falei, o Fortaleza não está marcando gols. Contra o Sport, contra o Ceará, e agora as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o time também não marcou gols. O Oswaldo saiu, chateado porque foi substituído, não jogou bem o Oswaldo de novo. Mas é aquela coisa, aquela história, o Oswaldo não jogou bem. Mas pior do que ele estava o David em campo. E aquela do futebol, né? Os treinadores parece que têm os seus preferidos. O David veio indicado pelo Rogério Ceni na curta passagem dele lá no Cruzeiro, onde ele não estava jogando bem, o David já. E é uma aposta do Rogério Ceni. E não tira, impressionante como deixou os 90 minutos. O David perdeu um gol daqueles que ninguém pode perder na situação que o Fortaleza se encontra. Pressionado porque não faz gols há vários jogos, que ele teve uma chance no segundo tempo, no cruzamento pela esquerda, de sozinho, subiu à vontade, sem ninguém na marcação. E cabeceou para fora. Né? Ali ele poderia ter calado a boca de críticos como eu e de muitos outros, porque o David é um jogador que cisca pra caramba, mas é muito produtivo, né? E eu preferia deixar o Oswaldo em campo, se eu vou mexer no ataque, e tiraria o David. Se ele não tivesse perdido aquele gol, eu tenho certeza que poderia até ter ficado um pouco de bem com o torcedor. Mas perdeu um gol incrível, um gol daqueles que numa Série A você não pode perder. E ainda mais contra uma equipe como o Botafogo, uma equipe que você tem que buscar somar os 3 pontos, jogando dentro do seu terreiro, dentro do Castelão. Não tinha torcida, não vai ter lá também, provavelmente, contra o Botafogo. Então tem que se aproveitar disso. O Botafogo não pôde se aproveitar pela sua limitação do campo neutro, que não tinha torcedor. Mas o Fortaleza teve alguns lampejos de pressão no segundo tempo, um pouco mais de posse de bola. O Botafogo ficou apenas tentando encaixar contra-ataques, mas aquela pressão improdutiva, aquela pressão que faltava aquele algo mais, que faltava aquele jogador que quebrasse a linha adversária, a linha de marcação, e partisse para dentro, hein? Invadisse a área, uma jogada insinuante. E falta isso ao time do Rogério Ceni. Eu não sei como é que está o clima entre o Oswaldo e o Rogério. O Oswaldo saiu chateado. Não sei se o Rogério Ceni vai ter represália por parte do treinador a respeito dessa substituição do Oswaldo. O Wellington Paulista entrou, cabeceou uma bola lá também, com perigo. O Gatito Fernandes fez a defesa, mas muito pouco, muito pouco. Bruno Melo entrou também, pouco contribuiu. É o tipo de alteração que, na minha opinião, não ajuda muito. Você trocar o Carlinhos pelo Bruno Melo, algo que não acrescenta muita coisa. A entrada do argentino Vasquez também pouco mudou o panorama do time. Entrou e numa situação de ataque pela direita, acabou recuando a bola que estava lá no ataque na direita, quase para o goleiro Felipe Alves, que estava bem distante. Quer dizer, foi também uma mexida inútil essa entrada do Vasco. O Fortaleza vai ter agora 2 desafios fora de casa. Jogou 2 partidas em casa, não seguidamente. Né? Jogou com o Atlético Paranaense, perdeu por 2-0. Saiu para enfrentar o São Paulo, voltou a ser derrotado lá por 1-0 pelo Tricolor Paulista. E outra partida em casa. Foram 6 pontos perdidos em casa. E conquistou um ponto agora
Aliás, não foram 6 não, né? Foram, no caso, empatou, né? Então, eu estou cometendo aqui um equívoco. Fortaleza pontuou, mas ele perdeu 2 jogos, né? Perdeu 6 pontos, perdeu do São Paulo lá, perdeu do Atlético Paranaense e deixou de ganhar 2 pontos aqui. Conquistou um ponto no empate com o Botafogo naquele campeonato que o Rogério Ceni fala. Ele já estava na coletiva passada, antes, na coletiva pós-jogo, depois da derrota do São Paulo, projetando resultados melhores contra Botafogo e Goiás, que são equipes que vão brigar pelos mesmos objetivos do Fortaleza nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que o Fortaleza vai ter 2 partidas fora de casa, vai ter que dar o gás para tentar recuperar pelo menos aí pontos perdidos em casa, 3 pontos. O Goiás conseguiu um resultado surpreendente nessa rodada, que foi empatar com o Palmeiras jogando no Allianz Parque. O Goiás está com aquele problema, né? 15 jogadores testaram positivo para o coronavírus e o time foi bastante desfigurado para enfrentar o elenco caro do Palmeiras. Tem torcedor já pedindo a cabeça do Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras não teve competência de vencer o Goiás, que passa por todos esses problemas. E agora vai enfrentar o Fortaleza, motivado justamente por esse resultado de empatar com uma das equipes mais caras do futebol brasileiro, que muita gente coloca como candidato ao título, que é o Palmeiras. E vai enfrentar o Fortaleza nessa quarta-feira, jogando nos seus domínios lá em Goiânia. Acho que no estádio da Serrinha, que é onde ele vem mandando os seus jogos. Pode ser no Serra Dourada agora, mas sei que é fora de casa. E depois o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians na rodada sequente. O Corinthians não está bem, mas é o Corinthians, né? Um time de camisa pesada, onde qualquer torcedor sabe que é bem complicado você conseguir um resultado positivo contra o Corinthians. Ok, futebol é dentro de campo que se resolve, mas atitudes têm que ser mudadas urgentemente no time do Fortaleza. Né? Essa rapaziada não está dando certo, tem que contratar mais, tem que colocar esse argentino que chegou para jogar, né? O cara veio para jogar. Não sei porque que ele não entrou nesse jogo, não foi nem no banco. Tem que mudar também a peça de meio campo. O Juninho e o Felipe também não são mais aqueles, mas eu acho que o Felipe está contribuindo bem menos do que o Juninho. O Juninho ainda corre um pouco mais, aparece um pouco mais para o jogo. Então são atitudes que devem ser tomadas pelo técnico Rogério Ceni a partir da próxima rodada. Né? Mais uma rodada sem vitória do futebol cearense no Campeonato Brasileiro da Série A. E de quebra, na Série C o Ferroviário já perdeu também na segunda rodada da Série C, perdeu para o Remo. Estava até fazendo um bom jogo no primeiro tempo. O Remo, com um jogador a menos, conseguiu vencer o Ferroviário pelo placar de 2-1. Uma rodada para nós esquecermos do futebol cearense e tentar pensar mais positivo para a próxima rodada que acontece no meio de semana. Fortaleza jogando na quarta-feira contra o Goiás, o Ceará recebendo a visita do Vasco na quinta-feira e o Ferroviário jogando na sexta-feira, enfrentando o Vila Nova pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferrão joga em casa, no Castelão, Fortaleza joga fora contra o Goiás e o Ceará enfrenta o Vasco também no Estádio Castelão. Acompanhe o meu trabalho na TV Metrópole, canal 16.1, dentro do Futebol Alegria, que tem a apresentação do Kleber Tubarão, participação do Regis Melo e também do César Russo. Também estou na Super Rádio Clube 1200, trabalho lá também na equipe esportiva do Caio César, e também na Vibe Esportes, uma web rádio lá do Rio de Janeiro, do amigo Rodrigo Gomes, onde nós levamos as notícias dos clubes do Nordeste que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Tamo junto.